Então, Lucas 9, 51. E ocorreu que, ao se cumprirem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou em seu semblante a firme resolução de ir em direção a Jerusalém. E por isso enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, chegaram a um povoado samaritano, a fim de lhe preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não o recebeu, por notar que ele estava prioritariamente a caminho de Jerusalém. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que eles sejam aniquilados? Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los, e assim rumaram para outro povoado. Agora você pode sentar aí confortavelmente. Cada dia que passa vai ficando mais confortável. Acredite aí em mim que eu sei que vai fazer coisas maravilhosas nesse lugar, nessa casa. Glória a Deus, eu sei que vai fazer, eu sei que já tem preparado muita coisa. Caia fogo do céu, foi a expressão aqui que eles usaram. Caia fogo do céu. Eu dei esse título à minha mensagem de hoje, mas se eu fosse dar um subtítulo, eu falaria algo assim: Caia fogo do céu, Eli e as testemunhas de um novo tempo. Porque eu quero enquadrar essa passagem, esse cenário aqui, em todo o contexto daquela mensagem que a gente já trabalhou na sexta-feira, naquela nossa live de Shabbat. Não escutou, ainda não assistiu essa mensagem, está aí no nosso canal. Você que está na internet, você pode ir lá e acessar. Depois dessa mensagem aqui, você vai lá no nosso canal Efraim Apostólico no YouTube e você pode assistir essa mensagem que eu tratei ali do Apocalipse de Pedro, que eu fiz basicamente uma introdução sobre o que eu quero tratar hoje aqui. Testemunhas de um novo tempo. É um chamado. Nós somos chamados a testemunhar, falar algo sobre o reino de Deus. E nessa passagem aqui é muito específica, porque traz um contraste e também traz uma reflexão sobre um momento, sobre um tempo, uma época em Israel que coadunou com a época da vinda de Jesus. Nessa pequena porção que a gente leu, tem todo um contexto histórico envolto, que se similariza muito com a época do profeta Elias. Nós estamos em dias de Elias. Eu estou aqui com a blusa dos dias de Elias. Né? Nós estamos nessa campanha aqui, na nossa casa, no nosso aqui em Pina, que quem adquirir a blusa da campanha, né, que é essa campanha aqui dos dias de Elias, você está abençoando também o ministério. As reformas que estamos para entrar no Templo Novo é uma reforma que está pedindo recursos. E os recursos vêm ações. Uma caminhada como essa já é uma ação sua. E nós vamos ver que testemunhar é agir. Testemunhar está ligado a uma ação. É uma ação de fé. Então, a ação de fé que eu quero tratar aqui tem muito no contexto do que eu falei na sexta-feira, no contexto lá da mensagem de Shabbat, na sexta-feira, de Apocalipse de Pedro, que foi o título que eu dei para aquela mensagem. Nós estudamos que tinha ali um contexto, uma esperança. Naquela época, estavam esperando alguma coisa. Estavam esperando, pautado na profecia, numa profecia do último escrito profético que tem no Antigo Testamento, que é o escrito de Malaquias. Malaquias, no seu capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, ele fala que haveria um tempo onde seria muito importante a lei de Moisés. O tempo em que a lei de Moisés seria muito importante, todo mundo tinha que lembrar. Malaquias começa dizendo isso: lembrem-se da lei de Moisés. O que é a lei de Moisés, gente? Para a gente hoje é o teor de princípios que há na Bíblia, que há na palavra, que há nas Escrituras, referente ao Senhor. Então ele tem um princípio instalado na palavra, tem um princípio instalado nas profecias, que nós temos que lembrar o tempo todo.
toda situação que a gente vive, a gente tem que lembrar dos princípios da palavra, porque elas vão nos coordenar a tomar atitudes de acordo com elas. Eu estou em um projeto das mesas redondas do John Maxwell. Toda a nossa igreja aqui vai entrar nesse projeto. Então, eu estou fazendo o primeiro projeto, a forma como organizou nos levou a que eu fizesse primeiro. E todo sábado eu tenho reunião desse projeto. É um projeto de extensão pela Universidade Federal do Piauí. E tem gente entrando de tudo que é lugar do Brasil. E as pessoas se impressionam com o andamento da mesa. É uma mesa sobre liderança de vida, sobre organização de vida. E ontem um dos participantes fez uma colocação. Eu tenho ajustado a minha vida porque eu estou esperando passar em um concurso público. E eu tenho ajustado a minha vida para estudar para esse concurso. Aí a gente foi tratar de um assunto sobre prioridade. Quais são as suas prioridades? E ela foi dizer, a minha prioridade é passar no concurso. Aí agora vamos falar de organização. Como você tem organizado o seu tempo? E eu pensei que ela ia dizer, organizei meu tempo para poder passar no concurso público. Ela disse, bem, na verdade faz tempo que eu não estudo. Então está desorganizada a sua prioridade de acordo com aquilo que você tem intencionado como objetivo da sua vida. Vai ter que reorganizar. E o bom é que no final das aulas sempre tem um retorno, sempre tem alguém que diz, sempre tem alguém que fala alguma coisa. E aí uma mensagem para mim já dizendo, olha, maravilha essa mesa, está mudando a minha vida. Eu quero que todo mundo aqui experimente, sabe, esse projeto. Já coloquei o projeto para andar, ele já vai ser aprovado, provavelmente agora em maio, a gente vai começar as mesas com vocês. Vocês estarão nas mesas e vocês vão ver esses testemunhos. As pessoas trazem o testemunho até você porque você dedicou um pouquinho de tempo para abençoar a vida de alguém. Tem gente que está esperando alguma coisa acontecer na sua vida. Essa é a esperança. Malaquias deu uma esperança, dizendo, lembre-se da lei de Moisés, são os princípios. E depois Malaquias disse, vos enviarei, com a voz do Senhor, vos enviarei o profeta Elias. Então esses dois personagens, Moisés e Elias, geraram um contexto de esperança naquela época. Nesse contexto chegou Jesus. No contexto de você esperar por 400 anos, ninguém falou mais nada. Então, no contexto de se lembrar da lei de Moisés e de se esperar o envio do profeta Elias, apareceu Jesus. E se nós acompanharmos os 4 evangelhos, os escritos de evangelho, por Marcos, por Lucas, finalizando o 4 com o apóstolo João, nós vamos ver recheados os evangelhos, recheados de palavras que Jesus aplica a lei de Moisés, ou os princípios bíblicos. Você lembra daquela? Quando perguntaram para ele sobre carta de divórcio. E ele disse, Moisés entregou a carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. E foi explicar o que era adultério. Usando Moisés, então usava Moisés constantemente na sua fala. João capítulo 8, mulher em adultério e se de Jesus. Moisés diz que tem que apedrejar. E Jesus dá uma aula sobre princípio, usando Moisés. Aquele que não tiver pecado, atira pedra. Você conhece essa? Ele usou, mas não desconsiderou Moisés, mas ele usou Moisés para explicar. Contou uma história, não é parábola, pelo menos não está identificado como parábola, mas Lucas capítulo 16, ele conta uma história de rico e Lázaro. Já mortos. E o rico pede para voltar, não é uma parábola, Jesus conta como se fosse uma história verdadeira. O rico pede para voltar, a dizer aos irmãos dele, acredite, por favor, porque o céu e o inferno são verdades. E qual é a resposta ali na história que Jesus conta? Eles já têm Moisés e os profetas, que acreditem que isso é real através do que está escrito neles. Ali já. Então o ministério de Jesus foi carregado disso, carregado dessa esperança. Todo mundo esperava Moisés e o profeta Elias, e ele veio e trouxe a unção profética, a atmosfera profética de Elias,
porque Jesus falava e as coisas aconteciam, ele profetizava e as coisas se cumpriam, como ele trouxe os princípios bíblicos aplicados. E aí todo mundo entendia como era a lei de Moisés. No sábado, falei muito do contexto de Lucas 9, quando eu falei uma mensagem, que até já tem também, onde Jesus pergunta sobre a identidade dele. Vocês o que dizem que eu sou? As pessoas dizem aí que o Senhor é João, Elias, porque eles estavam esperando Elias. Mas Jesus estava interessado, era isso. Dizem o que sobre mim? Quem eu sou para vocês? E aí veio a revelação de Pedro. E aí veio o Apocalipse de Pedro. Assista lá a mensagem de Shabbat que você vai entender. Mesmo de Lucas 9, aconteceu algo maravilhoso. Eles uma ponte para o Monte Tabor, então essas tem de crente. Naquele monte alto houve uma transfiguração. Também nos uma mensagem no canal só sobre a transfiguração de Cristo. E você vai entender o que é essa transfiguração, que muita gente interpreta errado, e aí tem muito ensino errado sobre a transfiguração de Cristo. Eles viram lá junto com Cristo, no meio da oração, eles viram Moisés e viram Elias. Era a esperança de todo mundo. Nesse monte com Jesus estavam Pedro, tratamos dele na sexta-feira, e estavam também mais 2 apóstolos. Quem eram? João e Tiago. Então esses 2 apóstolos estavam com Jesus na transfiguração. Eles viram Moisés e Elias e Jesus transfigurado. Tem gente que acredita que o rosto de Jesus se tornou o rosto de Elias e de Moisés. Não, não é isso que está escrito lá. Jesus foi transfigurado, mas apareceram lá Moisés e Elias. Eles viram, porque eles disseram, apareceu e eles viram. Quer saber esse segredo? Vá assistir a mensagem do Cristo transfigurado que você entende o segredo. E após esse milagre, porque já imaginou que milagre, né? Você vê Jesus com o rosto mudado e vê ali, não somente o rosto, mas o corpo todo mudado, e vê também Moisés e Elias. Isso marcou a vida de Pedro, marcou a vida de Tiago, marcou a vida de João. Eles descem do monte e continuam a caminhada. E ali, na descida do monte, muitos teólogos, estudiosos, sacerdotes em Israel, dizem que Moisés e Elias estavam ali dando uma força mais para Jesus. Porque ali no monte ele já sabia, está chegando muito próximo a hora da crucificação. Crucificação a gente já estudou muito aqui, sabe que não é brincadeira. É algo muito, muito penoso. E eles ali reforçavam, olha, estamos aqui te dando um ânimo novo. Segue em frente porque há um projeto maior a seguir. Então Jesus desceu daquele monte com os apóstolos decidido. Foi o trecho que nós lemos, Lucas capítulo 9. Esse Lucas capítulo 9 é recheado aí de milagres, de contextos para a gente entender. Desceu do monte da transfiguração, tendo recebido o ânimo de Moisés e Elias, ele já desce resoluto, foi o texto que a gente leu. Ele desceu com um semblante decidido. Agora imagina o contexto. Viram que ele mudou, viram que ele foi transfigurado. E quando ele desce do monte, o rosto dele já está decidido. Como é um rosto decidido? É para você decidida. Quando a gente toma realmente uma decisão no espírito, você olha no rosto e diz, essa pessoa está decidida a executar isso aqui. É um rosto que você olha e vê o confronto e diz, não dá mais para demover, não dá mais para mudar. Tem uma cena que eu acho ficar olhando para ele. Gado. Já é a época da condenação. Pedro está no pátio e ele começa a negar Jesus. Na terceira vez que ele vai negar Jesus, aí Lucas é quem diz isso. Diz que Jesus levantou os olhos e olhou nos olhos de Pedro. Que olhada! Que olhada Jesus deu para Pedro naquela hora. E aí Pedro reconhece
Eita, eu errei, eu neguei 3 vezes como ele havia predito. Mas foi um olhar. Que comunicação? Na olhada, a comunicação já diz tudo. Tem algumas histórias que a gente escuta. Eu lembro do apóstolo Marcel, que é vereador em Manaus. E eles estavam lá averiguando uma lei sobre aborto. E aí, depois do relator falar, um dos vereadores pediu a palavra e começou a se posicionar a favor do aborto a qualquer tempo. E aí o fotógrafo da Câmara dos Vereadores pegou na hora que esse vereador disse: esse aí é só um pastorzinho que está querendo colocar aqui as suas coisas bíblicas. E o apóstolo Marcel olhou para ele com um olhar resoluto, de quem vai dizer: eu posso ser um pastorzinho, mas eu tenho princípios e eu vou votar pelos meus princípios. E a câmera registrou. Tem essa foto na internet. Eu me lembro de Jesus olhando para Pedro. É isso mesmo que vai fazer? Imagine que Jesus está olhando para você, perguntando: é isso mesmo que você vai fazer? É isso mesmo que você vai jogar esperança bíblico de Moisés e lembrar-se do envio de Elias? É isso mesmo que você vai fazer? É uma olhada diferenciada. É uma olhada resoluta. Jesus desceu daquele monte com um olhar de quem estava... que passa por muitas decisões durante a semana. A gente passa por muita coisa durante a semana. A gente tem trabalho a fazer, a gente tem responsabilidade a cumprir, a gente tem decisões a... E às vezes a gente fica indeciso, mesmo que por um tempo. Enquanto está julgando como vai decidir, a gente fica com um olhar indeciso. Mas tente olhar no espelho quando você tomou a decisão. Eu vou fazer isso mesmo. Você tem uma olhada mais séria. E quem sabe, quem é se você diz: a decisão está tomada. Vai ter que tomar decisão uma vez ou outra. Vai sim. Nem sempre vai ser decisão fácil. Às vezes, decisão difícil. Mas é um olhar que ninguém pode negar. O olhar resoluto não pode negar. O olho mostra muito que... Da mesma forma, o olhar duvidoso, ninguém também questiona. Todo mundo sabe, ele está duvidando. Vezes que a gente consegue fazer leitura das pessoas. Você acredita nisso? Dito, mas pelo olhar você sabe. Não acredita, está duvidando. Jesus passa por uma geografia chamada Samaria, em direção a Jerusalém, porque ele já estava decidido. Matúsala já estava decidido. Vou fazer a minha caminhada de paixão. Vou para Jerusalém para morrer lá. Já estava decidido. Ele até lá. Antes de chegar a Jerusalém, ele chega em Samaria. E quando ele chega naquele vilarejo de Samaria, as pessoas da areia, a pessoa da vizinhança já começa a notar. Esse muito... Ela está decidido. A mente não é ficar aqui e nos abençoar, porque ele já tinha abençoado muita gente lá. Prioritariamente, ele quer ir para Jerusalém. E eles começaram a ser adversos. E começaram a não querer receber. Lá foi o trecho que a gente leu. E estudando essa mensagem, estudando essa porção, eu comecei a me questionar. Mas por que eles viram a de Jesus? Por que eles viram Jesus em luto? Mas o problema estava em ir para Jerusalém. Não era porque vou morrer lá. Não, não vai morrer. Não tem esse registro. É ir para Jerusalém. Isso aqui tem um âmago de um contexto histórico. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. A gente vê alguma explicação disso em algumas traduções bíblicas de João capítulo 4. No capítulo 4 é a mulher samaritana que vai tirar uma água com o seu cântaro em um poço e Jesus está lá no poço sozinho. E eles começam a travar um diálogo. Eu sei que você conhece essa passagem. E no diálogo está escrito lá: por que você, judeu, pede para mim que sou samaritana?
Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Ela explica. Confesso, por muitas da minha fé, Cadu, eu pensei que essa história aí começou pela mulher ali. Ela que estava dizendo, ó, eu que digo que os judeus e os samaritanos não se dão muito bem. E no início da minha fé eu perguntei, mas por que não se dá bem? Mas uma leitura honesta da Bíblia, você tem que ler a Bíblia toda. Ela tem todo o contexto para te ensinar e te explicar. Lendo a Bíblia como um todo, você encontra a razão. Porque nem sempre foi uma casa só. Teve um momento que Israel foi uma casa dividida entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, capital, Samaria. Reino do Sul, capital, Jerusalém. Então guarda essa informação. Casa dividida. Nem sempre foi uma casa só. Casa dividida. Guarda essa informação, a gente vai precisar dela daqui a pouco. Mas 2 livros na Bíblia, na verdade 4, que vamos levar em conta Crônicas, falam sobre as histórias dos reis de Israel. No final de 1 Reis, primeiro livro de Reis, a transição para o segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, você tem a descrição das ações de um profeta, que era o profeta que estava sendo esperado naquela época. O profeta Elias. No final do primeiro livro de Reis, transicionando para o segundo livro de Reis, você percebe Elias em um contexto, exatamente o contexto, onde ocorre a divisão da casa, onde ocorre Reino do Norte para um lado, Reino do Sul para outro, onde Israel como um todo, como a nação escolhida por Deus, passa a ter 2 reis, depois da morte do famoso rei Salomão. Então agora nós temos 2 reis, um norte, outro sul. E aí começa uma disputa entre nós que somos das 10 tribos que ficamos no Reino do Norte, como vamos adorar em Jerusalém? E aí o rei Jeroboão disse, eu tenho que tomar uma estratégia. Já pensou se minhas 10 tribos ficam indo para festas, tá? Até a festa de aniversário da nossa igreja, vocês vão receber um presente sobre festas bíblicas. Minha esposa já sabe, já estou preparando. No aniversário dessa igreja, a gente vai receber um presente aqui, sobre festas bíblicas. Aguarde. Então a gente vai comemorar muita festa aqui. E o problema de Jeroboão tem problema de festa. Porque 3 das festas bíblicas são festas de peregrinação. Tem de se ir a Jerusalém. E aí como é que eu vou a Jerusalém, sendo que Jerusalém é do Reino Sul? Então ele começou a ter uma ideia. Não vamos adorar mais em Jerusalém na festa, gente. Eu tive uma ideia brilhante. Vamos fazer os nossos altares aqui mesmo na nossa região. A gente faz a festa aqui e começou a se peregrinar. Alguns se reuniam em Samaria, outros se reuniam em Betel. Vamos fazer sacrifícios lá. Isso não agradou a Deus. E aí você vai ter que ler o livro de Reis, os 2 livros de Reis, para você entender o desfecho da história. Não vou tratar disso aqui agora. Mas desde aquela época começou a ter um problema do Sírio. Os de Samaria queriam adorar na sua região. E os de Jerusalém diziam, o lugar de se adorar é aqui em Jerusalém. E agora você está entendendo João capítulo 4, quando a mulher samaritana diz, no final do desfecho, mas Rabi, os judeus dizem que o lugar para adorar é Jerusalém. E aí, aquela brilhante explicação que haverá o dia em que os adoradores que adorarem em espírito e em verdade não ficarão mais ligados a isso. Ele já estava tentando desfazer um nó entre samaritanos e judeus. Não é para vocês andarem mais assim. Sejam os 2 povos como se fossem um só. Casa dividida não vai se sustentar. Segura isso aí.
Nós aqui temos que andar em unidade de pensamento. Dentro da nossa casa, da nossa família, a gente tem que andar em unidade de pensamento. Dentro da nossa casa nós temos leis escritas. E você tem uma ideia disso? Temos várias leis diferentes. Na casa da Paloma, o que é que se faz na hora do almoço? Aí ela já criou ali a cultura da casa dela. Provavelmente ela trouxe dos pais dela. Como é que se faz? Se ora antes, se for o costume da casa, se ora antes. Se ora depois, se for o costume da casa, se ora depois. O meu pai, ele agradece, ele termina. Ele faz ali uma pequena oração. Eu cresci vendo meu pai fazendo isso. Na minha casa, a gente agradece antes de comer. A gente senta, ora, agradece. Às vezes, as filhas que oram, a gente ora e agradece. Então, é uma lei. Não está escrito em lugar nenhum do Cília. Mas já está. Pode botar o pé com o calçado sujo. Mesa de jantar? Casa que tem esse... Mas onde é que está escrito isso? Não está escrito em canto nenhum, mas todo mundo tem a sua forma de fazer. Eu conheci casa. Mundo ficar frente para a TV, a mesa entre a TV e as cadeiras, todo mundo estava o pé em cima da cadeira e o prato e começava a comer assistindo TV. E ninguém conversava nada, era só comida. Opa, terminei. Entendi tudo. Com leis que não estão escritas. Se alguém da casa discordar, essa lei não consegue. Mas se todo mundo da casa concordar, essa lei vira um estatuto dentro de casa e todo mundo... Então essa convenção dentro da nossa casa faz que a casa não se divida. Mas se alguém não quiser, aí começa essa lei a ser quebrada, a casa começa a se dividir. Era sobre isso que ele estava tratando. Então imagine só, Jesus resolveu Jerusalém. O que é que os discípulos trazem como resposta para ele? Senhor, nós tivemos uma ideia aqui. Qual é a ideia? Por que a gente não pede para vir fogo do céu e consuma todos esses samaritanos? Está vendo a ideia? Foi uma ideia brilhante? Mas essa ideia veio de onde? Foi o que eu me perguntei. De onde veio essa ideia? Cadu, de onde veio essa ideia? Onde foi que eles imaginaram isso? Eles tiraram isso? Que cartão? Esse coelho? Para olhar e dizer, tem uma ideia. Vocês não estão gostando que ele vá para Jerusalém, não, né? Eu não quero deixar ele dormir aqui em Samaria, não, né? A gente teve uma ideia brilhante. Caia fogo do céu. 2 Reis, no primeiro capítulo, abertura do livro, do 2º livro de Reis. Versículo 5. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias, que lhes indagou, por que voltastes? Eles lhes informaram, um homem veio ao nosso encontro e nos admoestou, voltai ao rei que vos enviou e dizei-lhe, assim fala Yahvé o Senhor, acaso não existe Deus em Israel? Olha a pergunta, gente. Não existe Deus em Israel? Por qual razão mandastes consultar Baal-zebube, o príncipe, Deus de Ecrom? Por este motivo não te levantarás mais desse leito sobre o qual estás prostrado, e certamente nele morrerás. Então o rei lhes inquiriu, qual era a aparência do homem que vos encontrou e vos transmitiu essas palavras? Versículo 8. E eles lhes explicaram, era um homem que usava vestes de pelos e tinha um cinto de couro. Então ele prontamente exclamou, isso aqui é identidade. Esse rei aqui é o rei de Samaria. O rei de Samaria estava doente. Ele caiu e se machucou muito e ficou muito ferido e não conseguia se curar. Aí ele teve uma ideia. Ir a Jerusalém. Qual foi a ideia dele? Eu preciso de um Deus a quem recorrer para me... Estava dida.
com os profetas do Senhor atrás de outro. E que profeta ele achou? Que Deus ele recorreu? A que Deus foi atrás de Baal-zebub. Era um Deus terrível. Baal-zebub era um Deus horrendo. É chamado de o príncipe dos demônios. Deixa eu falar nele. Porque no Evangelho ele aparece, Jesus o dominando. Quando Jesus começou a operar milagres, eles começaram a dizer, olha, ele está fazendo milagres. A dos seus, né? O sacerdote está... Ele está fazendo milagres. Mas não é pelo nome de Javé, não é pelo nome do Senhor. Ele está fazendo milagres em nome de Beelzebu, que é a de Baal, o demônios. Jesus levou isso tão a sério, que em Marcos capítulo 3 ele identificou isso aí. E ele usou em Marcos capítulo 3 dizendo, Beelzebu? Como assim por Beelzebu que eu faço? Vocês não sabem que? Olha a frase que ele disse. Versículo 24, Marcos 3, 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Pegou agora? Pegou de onde foi que Jesus disse isso? Quando eles começaram a acusar, é por Beelzebu. Ou seja, esse está fazendo porque ele está andando muito com os samaritanos. E não foi o que o rei de Samaria fez? Foi atrás de Baal. Então esse aí faz o quê? Os atos de Baal-zebub. É dele que ele está expulsando demônios. E aí Jesus vem com o ensino e a... Você está entendendo? Só no ministério aí, né? Eu não vi isso em canto nenhum. Agora, ensinar vocês uma casa parem com Maria e Senhor. É um. Vocês aqui, comigo, todos nós juntos, somos um só, gente. É a casa do Senhor. Não dá para nos separarmos e cada um vai cuidar das fazeres. Não dá. A gente está junto aqui. Nós somos uma casa só. Se a gente andar com visões divididas aqui, não vamos subsistir. A gente tem que andar junto na mesma visão. Eu tenho uma visão dessa casa aqui crescer muito. Crescer tanto que a gente tem que sair desse lugar e ir para outro maior. É a minha visão. Quero que seja a visão de vocês também, porque se não for a mesma visão, não vai subsistir. Eu tenho a visão de que nas nossas casas, lá na nossa família, nós sejamos tão abençoados que no dia que precisarmos recorrer a alguma coisa, não precisemos de Baal-zebub. A gente sabe o Deus a quem a gente recorre. Porque está falando aqui. A gente está falando disso aqui o tempo todo. Eu tenho um Deus a quem eu recorrer. Por isso que ele perguntou, não há Deus em Israel? E ele foi responder, não, é porque eu sou de Samaria. Não há Deus em Israel para você perguntar, para você buscar, para você recorrer na sua casa. Há um Deus a quem você pode recorrer. Essa é a minha tradução dessa mensagem toda. Lá em casa, há um Deus a quem eu recorro. E não é príncipe dos demônios, não é Baal-zebub. Lá em casa, é ao Deus de Israel que eu recorro. É o Deus da Bíblia. É o Deus da palavra, o Deus das Escrituras. É nessa Escritura que eu tenho aprendido tudo isso. Não vou procurar Baal-zebub. Com toda, Jesus iniciou na pergunta, quem vocês acham que eu sou? Porque o povo está confundindo. Diz que é João, outro diz que é Elias. Vocês não podem se confundir, nós não podemos perder a identidade. Baal-zebub não faz isso, não faz. Perde a identidade. Está faltando dinheiro para pagar a conta. A quem você vai recorrer? Entendeu aí o lance? Eu estou precisando de um pouquinho mais de saúde, só um pouquinho. A quem você vai recorrer? Não, agora o pastor está ensinando, não preciso mais ir para o médico. Meu Deus! Disso tudo que eu estou falando, é isso que você consegue entender? Você vai ao médico, faça os seus exames, mas recorrer, o último recurso, a oração que você faz dizendo, Senhor, abençoa esse médico e que ele seja usado por ti para me curar.
O recurso superior que você tem, qual é? Não perca a identidade, né? Você não pode distrair a sua identidade. Eu conheço o meu Deus. Tem que ter dinheiro para pagar as contas, pastor, é verdade. Eu sei que tem. Mas a quem você tem agradecido pelo salário que você recebe? Ao meu patrão. Tudo bem. Cada um decide a quem agradece. Entendeu aí? Entendeu? Eu não posso confundir a identidade, gente. Olha a confusão que eles estavam tendo. É João Batista. Falaram isso para Herodes. Marcos 3:1. Jesus está fazendo milagres por aí. Tem uma multidão atrás dele. E Herodes, o rei, disse, olha, o que é que ele tem feito por aí? E começaram a dizer, ele tem feito isso, 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 isso. Sabe o que Herodes respondeu? Ele disse, meu Deus, é João que voltou para me atormentar. Confundiu tudo. Jesus até usa isso. Quem é João Batista para vocês? E aí disseram, é o que está no... Usa roupa de camelo e um cinturão. Qual foi a descrição que Acasias recebeu para dizer, é Elias? Roupa de camelo, cinturão. É a mesma coisa, gente, tem muita ligação. É a mesma coisa. Jesus usou isso. Samaria acha que Elias é roupa de camelo e cinturão. E vocês acham que eu sou João? Estão confundindo tudo. E ali para Marcos foi forte, né? Beelzebul, cuidado para vocês blasfemarem. Porque blasfêmia é o pecado que não vai ter perdão. Não posso errar, gente. Jesus é Jesus. Ele faz as coisas pelo Deus da Bíblia. Não é pelo príncipe dos demônios. Cuidado para não errar. Não subsiste. Lá em casa a gente tem que andar unido, né? Senão destrói a casa. Lá na sua casa, ande na unidade da fé. Senão você pode perder a sua casa de fé, não subsistirá. Tem que andar em unidade de fé. A quem eu vou recorrer? Eu tenho um Deus a quem eu recorro. Assisti um filme esses dias. Está nas plataformas aí. Tigre Branco. Pode procurar. O Tigre Branco. Está nas plataformas aí. Ele começa o filme dizendo, os cristãos acreditam em um Deus, os muçulmanos acreditam em um Deus, mas nós aqui da Índia, porque o filme se passa na Índia, nós acreditamos em 36 milhões. É muito para você escolher a quem recorrer. Eu tenho um a quem eu recorro. Esse eu não posso largar. Esperamos pela lei de Moisés e por Elias. É um tempo. Gente, é um tempo. Hoje nós estamos num tempo que é difícil, viu? Qualquer coisa pode ser tumulto, qualquer coisa pode ser briga, qualquer coisa pode ser separação de ideia. Tem gente dentro da igreja, os dois são da mesma igreja, mas um é calvinista e o outro é arminiano. Aí começa a briga. Aí se for colocar política no meio, então, meu Deus, pronto, separa tudo. Aí a casa não subsiste, porque está dividido. O que é prioridade para você organizar? Então que tempo é esse? É um tempo da gente brigar. Porque olha, for como eu, oração. Vai vir fogo do céu. O rei Acasias, quando disse, Elias, o que foi que ele fez? Ele disse, vou mandar continuidade de 2 Reis, tá? Exército para ali. Elias, eu entendi teu recado. E ora por mim. 50 homens, Matúsala, foram enviados. E o que foi que Elias orou e disse? Caia fogo do céu, se eu for homem de Deus, caia fogo do céu e consuma todos vocês. Daí de onde Tiago, daí de onde João tirou a ideia brilhante. Caia fogo do céu e consuma todos vocês. Segundo batalhão de homens, Elias, se eu for homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma todos vocês.
consumiu de novo. Então imagine você aqui, Tiago e João, vendo ali Moisés e Elias, tiveram a brilhante ideia. Elias, é tempo de Elias. Tempo de Elias é quando a gente começa a brigar um com o outro, a gente faz o quê? Fogo do céu. Senhor, manda fogo do céu, o Senhor quer? A gente faz como Elias. A gente acabou de ter ali a unção de Elias, né? A gente vai orar e vai fogo do céu. Ah, você é calvinista? Já sei. Fogo do céu, Senhor, e queima isso aí. Gente, pelo amor de Deus. Olha o que está hoje na internet, se a gente disser alguma coisa, aí começa tudo. Você isso, você aquilo, você no seu... Fogo do céu. Lá no seu trabalho, você está ali no seu canto e alguém fala sobre... meu Deus, se fala de doença hoje então. Doença, a ciência, você isso, você aquilo, negacionista, eu conheço você. Pelo amor de Deus. Não dá para dizer mais nada. Porque agora tudo é fogo do céu. Todo mundo com essa mentalidade de João e Tiago. Aí a gente vem aqui dizendo, dias de Elias. Aí cuidado para você não ser tentado, né? Fogo do céu, dia de Elias era assim, né? Fogo do céu e tal. Mas Jesus logo barrou todo mundo, dizendo, calma, não é isso não. Vocês não sabem de que espírito sois. Nós aqui somos de que espírito? Nós não podemos nos confundir. Matúsala, não podemos nos confundir. Antônio, Miguel, não podemos nos confundir de quem nós somos. Nós somos de um tipo de espírito, de um tipo de tempo, em que as coisas são restauradas para testemunho. Testemunho. Que testemunho é esse, Cadu? Caia fogo do céu! Aí vai olhar para a gente e vão dizer o que da gente? Prontos para julgar e já dar a execução do julgamento, né? Caia fogo do céu. O chamado não foi para isso. Porque se a gente começar a entender tempo de Moisés e tempo de Elias como um tempo de julgamento e fogo do céu, a gente pode sofrer uma consequência muito danosa. Então qual é o link, pastor Fábio, para entendermos o tempo de Moisés e Elias? É Apocalipse 11. Apocalipse 11 com Moisés nos ensina a ver para o meu tempo. E eu tenho uma... Jesus está falando para Tiago e João. Quer que caia fogo do céu? Você não entendeu nada. Eu não quero dividir a casa. Está vendo? Queimou tudo dos samaritanos, porque eles... Apocalipse 11. Apocalipse 11 fala de um tempo onde o templo tem de ser medido. É uma revelação. Eu comecei falando de Apocalipse de Pedro na sexta-feira. E agora eu estou falando de Apocalipse de João. Esse João mesmo que pediu fogo do céu. Ele disse, vai chegar um tempo em que o templo será... O que é o templo medido? É uma avaliação. Nós vamos fazer uma métrica. Qual é o tempo de você? De que, gente? São 25... Tamanho da sua vida. Tamanho do seu... Eu vou me dizer para saber... Esse tempo aqui que João viu em Revelação, Apocalipse 11, ele fala de 2 testemunhas no versículo 3. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetize durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Versículo 4. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. E eu chamo a sua atenção para o versículo 5. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Caia fogo do céu? Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas. Mas para a gente entender tudo isso, o versículo 6. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de
transformar água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantos ordenarem. É de comum entendimento que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. Então que tempo é esse, pastor? Lembre-se de Moisés. Malaquias profetizou, gente. Lembre-se de Moisés. Eu vos enviarei o profeta Elias. É óbvio que tem uma ligação aqui. Testemunho. Porque Moisés foi quem transformou a água em cor de sangue. E Elias foi aquele que foi lembrado aqui como testemunha porque mandou cair fogo do céu. O que tem escrito aqui é: se a unção de Elias é aquele que diz e que se cumpre. Falou e aconteceu. Alguém vai atrapalhar meu testemunho? Ele diz, então que pare de chover, porque para o meu o poder de dizer, pare tudo, porque eu vou ter. Testemunham? Tempo para a gente de vos arem. E isso é o poder que está escrito aqui. Sobre eles há um poder de testemunharem. Não é para pedir cair fogo do céu em cima de ninguém. É para testemunharem. Chegou a hora de testemunhar. Atos 1:8. Para quem não blasfema, Atos 1:8. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito. Não é Baal-Zebub, mas o Espírito Santo. É para quem não blasfema. Virá sobre vocês o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Israel. É isso que tem escrito lá? Na Judéia, no reino de Judá, era a Judéia, em Samaria, aqui não está dividido. Para você entender, nós também estamos até os confins. As pessoas têm que saber o que nós. Elas têm que saber em quem nós. Elas têm que saber qual é o nosso nível de fé, qual é o centro da nossa fé, a quem nós recorremos. Não recorremos a Baal-Zebub. Nosso testemunho é, nós recorremos a esse Deus. O Deus Todo-Poderoso que muda vidas. Todos nós aqui já tivemos nossa vida mudada em vários níveis. Vários níveis. Podemos dizer isso para alguém? É o nosso testemunho. Então, caia fogo do céu, na verdade, para mim é as duas testemunhas. Elias e os testemunhos que nós espalhamos por aqui. Eu creio que essa é a mensagem de Deus para o nosso dia de hoje. Para nos fazer refletir, mas para fazer a gente também ser alimentado em fé. Para podermos dizer para quem está do nosso lado, eu sei a quem recorrer. E se a gente for brigar agora? Não. Eu não vou pedir fogo sobre a sua vida. Eu tenho que te dizer a quem recorrer. Eu sei em quem eu confio. Eu sei a quem eu recorro. Eu conheço o centro da minha fé.